Oi, gente, boa tarde. Vamos iniciar o nosso segundo vídeo, né? Divulgar aqui o nosso segundo vídeo, que vem com uma pergunta bem bacana, que é falando sobre o plano de cargos e salários, que é um assunto que, por incrível que pareça, ainda é muito desconhecido e muito desvalorizado por alguns gestores, por alguns empreendedores. E aí a gente traz esse tema como uma forma de esclarecer, né, como você pode definir o seu plano de cargos e salários na sua empresa, como você pode divulgar esse plano de cargos e salários, qual o objetivo dele, qual a importância e buscar realmente aguçar, na verdade, a curiosidade das pessoas em relação ao plano de cargos e salários. Primeira coisa, um plano de cargos e salários, ele começa com a descrição dos cargos. Eu preciso ter definido na minha empresa quais os cargos existem dentro dessa empresa, enfim, montar a minha descrição de cargos. O que inclui nessa minha descrição de cargos e o que pode incluir. Aí vai depender da empresa, de como ela achar necessário montar essa descrição. Mas precisa ter quais são as atribuições do cargo, quais são os requisitos mínimos. Sabe aquele perfil que eu falei, que a gente precisa montar antes de contratar alguém? Uma descrição de cargos, ele já é um pouco desse perfil montado, e aí você vai só adaptar, você vai só ter uma conversa ali com o gestor da área, para poder tirar algumas dúvidas, como eu falei no vídeo anterior. Mas assim, a descrição de cargo já vai me dar um norte, né? De quais requisitos aquela pessoa precisa ter para me contratar e quais atividades ela vai realizar durante a ocupação dela nesse cargo. Então, eu monto, né, através de uma avaliação, através de conversas com colaboradores, enfim, existem técnicas para você fazer uma descrição de cargos, mas aí você, né, faz toda uma técnica, vê qual é a técnica, estuda sobre o assunto, vê qual é a técnica mais apropriada para ser colocado em prática na sua empresa, dependendo do ramo, da quantidade de colaboradores, da quantidade de gestores que existem na sua empresa. E aí você monta a sua descrição de cargos, certo? Montando sua descrição de cargos, você vai agora para o plano de cargos e salários. De forma bem clara, o que é um plano de cargos e salários? É aquilo que vai permitir o crescimento claro do seu colaborador dentro da sua empresa. Em qual sentido? Um plano de cargos e salários, ele vai me dizer, por exemplo, eu tenho um estoquista. Aquele estoquista, ele entrou na minha empresa. E aí, ele é estoquista, e aí ele vai passar 10 anos na minha empresa sendo estoquista. Enfim, eu tenho outros ramos, mas ele não se adequa às outras funções, digamos assim, aos outros cargos. Então, ele vai ser sempre aquele estoquista, e aí você pode criar um plano de cargos e salários no qual ele cresça na mesma função, no mesmo cargo. Ele pode ser estoquista A, passar para B, passar para C, passar para D, passar para E. E enfim, aí ele vai permitir um crescimento da sua empresa, ele ocupando a mesma função, mas crescendo dentro daquele cargo, certo? A descrição de cargo, o plano de cargos e salários, ele também pode permitir um crescimento por cargo, não só por letra, não só por categoria, que a gente conhece muito, né, o júnior, pleno e o sênior. Mas, enfim, ele permite também, por exemplo, você entrou na empresa como auxiliar, você foi para assistente, você foi para analista, um exemplo. E aí você vai montar o seu plano, pode ser dentro de um sistema, caso você tenha, ou até mesmo numa planilha. Com os cargos, o crescimento através das faixas, seja A, B, seja letra, seja pelo grau de júnior, pleno e sênior, enfim, você vai definir a nomenclatura dentro da sua empresa, ou através do crescimento do plano de cargos e salários através realmente dos cargos, que pode ser auxiliar, assistente, analista, e aí você vai definir dependendo dos cargos que você já tenha na sua empresa, que vai estar claro na sua descrição de cargos que você já vai ter realizado. E aí essa planilha, pessoal, vai lhe dar um norte, né? Eu montei, eu já tenho minha descrição de cargos, eu já tenho meu plano de cargos e salários. Para que ele serve? Como praticar de forma clara esse plano de cargos e salários? Primeiro, qual é o objetivo?
O objetivo, pessoal, é trazer clareza nas informações, é motivar o seu colaborador. Ele está na sua empresa e ele sabe que ele pode crescer, seja de forma horizontal ou de forma vertical, seja por mudança de faixa ou por mudança de cargo. Ele sabe que ele pode crescer e ele tem claro o que ele precisa fazer para poder crescer. E aí, isso é bom, isso motiva, isso agrega valor à sua empresa, faz com que o colaborador ele busque se aperfeiçoar, ele busque o conhecimento, e isso é super interessante. E além disso, para o gestor, para o diretor, isso é importante por quê? Porque você não fica só no achismo. Eu acho que fulaninho merece um aumento de tanto. Eu acho que fulaninho... Mas aí você não tem um plano de cargos e salários definido e nem um programa de promoção dentro da sua empresa. Você fica sempre ali no achismo e acaba que esse achismo faz com que você nunca promova um colaborador. E aí sua empresa, os colaboradores vão ficando desacreditados mesmo e vão buscando outras empresas para trabalhar, no qual eles tenham de forma mais clara essa questão do crescimento profissional. Então, vamos deixar de lado esse achismo e vamos montar essa descrição de cargos, esse plano de cargos e salários e esse programa de promoção dentro da sua empresa. Entender que um plano de cargos e salários, ele não dá só um aumento para um colaborador, mas ele dá um reconhecimento. Ele passa para o colaborador mais responsabilidade, porque ele vai ter que ter mais responsabilidade. Ele vai ter que ter um grau de instrução maior para ocupar um cargo maior. E aí ele vai se desenvolvendo em busca dessa promoção, né? Que está ali bem definida no plano de cargos e salários. E ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando e sua empresa vai ganhando também. Então, é super importante. Então, fiz minha descrição, fiz o meu plano de cargos e salários. Vamos criar um programa de promoção, um programa no qual você possa avaliar aquele colaborador que já está com você, que já está na sua empresa, de forma técnica e de forma subjetiva mesmo, com as qualidades dele, enfim. Então, vamos montar um programa de avaliação daquele colaborador, que pode ser feito de 6 meses, a cada ano, vai depender disso aí, vai depender de cada empresa, de cada ramo, do número de colaboradores, enfim. Mas a gente monta esse programa e aí a coisa acontece de forma natural e de forma clara. As pessoas passam pelo programa e elas sabem se elas estão habilitadas a serem promovidas ou não, ou o que elas podem fazer para ser promovidas ou não. A empresa ela tem que estar aberta a dar promoções, ela não pode se fechar. E o colaborador ele precisa entender que ele só vai ter essa promoção se ele se qualificar, se ele for um bom colaborador, porque a oportunidade da empresa tá ali, tá claro. Ela tem um programa formado e ela tem esse plano de cargos e salários formados. Só depende dele. Fica muito na mão dele quando as coisas realmente funcionam dentro da empresa. Então, isso é muito importante. Quando a empresa não tem, pessoal, uma descrição de cargos, não tem um plano de cargos e salários, os funcionários eles se desmotivam, é natural. Eles se desmotivam, eu vou ficar aqui nessa mesmice, eu nunca vou crescer. Coloca em jogo a questão da diretoria, porque eles entendem que é sempre no achismo da diretoria, eles começam a julgar. Fulaninho deu promoção a fulaninho, mas fulaninho merecia mais. E eles começam a julgar porque não é claro para eles. Não é claro nem o plano de cargos e salários, nem o programa de promoção. Então, crie dentro da sua empresa vai se tornar mais séria. Os colaboradores vão dar mais valor, você vai ganhar em questão de qualidade, porque eles vão sim querer se aperfeiçoar, querer tomar mais responsabilidade para si, porque eles sabem que pode crescer dentro da empresa. E aí, pessoal, esse é mais um objetivo super importante de ter os processos de RH montados na sua empresa. Porque tanto recrutamento e seleção, quanto descrição de cargos, quanto plano de cargos e salários, quanto programa de promoção, eles são processos de RH que precisam estar ali definidos no papel e precisam do apoio da diretoria para isso. Ok? Eu acho que é basicamente isso. Eu espero que vocês, se você é empreendedor, se você tem a sua empresa, pesquise um pouquinho mais sobre o assunto. Se quiser tirar alguma dúvida,
Cria esse plano dentro da sua empresa, chama o seu financeiro junto, porque aí o responsável por montar esse plano de cargos, ele tem que entender que ele precisa levar todo em consideração o custo da empresa, o financeiro, que ele tem que promover, tem que ter um programa de promoção contínuo, mas que não pode gerar um custo muito alto, mas que deve acontecer. Então, assim, é toda uma avaliação que precisa ser feita, mas que vale a pena, que vale muito a pena. A sua rotatividade diminui consideravelmente, você ganha muitos frutos. Tá ok, pessoal? Então, o plano de cargos e salários é isso. O objetivo é esse, né? Espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo. E é isso, pessoal. Até mais!